Será que mudar de país realmente muda a sua vida? Eu vim para a Irlanda achando que sim. Mas depois que eu cheguei aqui, eu comecei a perceber que talvez a maior mudança não estivesse acontecendo na minha vida. Talvez estivesse acontecendo na minha cabeça. Hoje, eu tô aqui no Phoenix Park, em Dublin, e eu quero conversar com vocês sobre uma coisa que eu acho que muita gente que está pensando em sair do Brasil precisa ouvir. Porque quando você olha de fora, parece que mudar de país é simplesmente pegar suas coisas, entrar em um avião e começar uma vida nova. Mas não é tão simples assim. Para quem não conhece, assim como eu, esse é o Phoenix Park. Fica em Dublin e é o maior parque público fechado de toda a Europa. É a primeira vez que eu estou aqui e fica apenas 1,4 quilômetros de onde eu moro. Eu estou em Dublin há quase 3 meses e não tinha vindo aqui ainda. E talvez seja justamente um lugar como esse que faça você começar a enxergar as coisas de uma maneira diferente. E por que eu escolhi vir para a Irlanda? Eu tinha outras alternativas. Dublin não estava nem em primeiro na minha lista. Eu poderia ter ido para os Estados Unidos. Lá eu também tenho conhecidos que poderiam me dar um suporte de início, mas infelizmente a burocracia e de certa forma também a falta de confiança de que eu conseguiria ter realmente esse suporte no início me trouxe a outro caminho. Aqui em Dublin eu tenho o Flávio. O Flávio é meu amigo de 20 anos. Eu conheci ele no Brasil há muito tempo atrás, a gente já trabalhou junto, a gente já teve banda junto. Durante um bom período nós compartilhamos a vida juntos. E ele veio para a Irlanda como intercambista também. Ele veio para cá pela mesma empresa, pela mesma agência que eu vim, só que há 8 anos atrás. E ele nunca mais voltou para o Brasil. Ele está aqui até hoje, ele estabeleceu sua moradia aqui, tem um bom emprego, tem um vínculo com a Irlanda muito grande. Ele volta para o Brasil só para passear, para visitar a família, para matar a saudade. E quando me surgiu a ideia de vir para cá, isso foi um fator determinante. Porque quando você larga tudo no Brasil, vende suas coisas, vai para um novo continente, um novo país, um novo idioma, uma nova cultura, dá muito medo. Eu tive muito medo e ainda tenho. E o fato de ter um amigo aqui me trouxe uma certa segurança. A minha esposa foi quem deu essa ideia há uns 2 anos atrás. Ela falou, por que você não vai para a Irlanda? Lá você tem o Flávio, você não vai se sentir tão sozinho, você vai ter uma pessoa que mora há anos lá, que conhece bem o país, o idioma, vai poder te dar esse suporte e, de certa forma, amenizar um pouco essa aventura. Então eu decidi vir para cá. Comecei a fazer minhas pesquisas, custo de vida, oportunidades de trabalho, e aqui estou. No Brasil, não estava legal. Eu estava me sentindo deslocado, eu estava me sentindo insuficiente, eu estava sentindo que eu poderia produzir mais, ter mais resultados, mas cada vez mais estava mais difícil. Eu tinha praticamente 3 empregos, de domingo a domingo, fiquei praticamente 2 anos sem conseguir tirar uma férias, fazer uma viagem com a minha filha, com a minha mulher. Um passeio simples ao shopping tinha que ser muito bem programado. E, de certa forma, isso começou a ficar meio que depressivo, começou a me deixar para baixo, sem energia, sabe? Sem forças para tentar algo novo e realmente produzir o que eu posso produzir. Eu sempre fui uma pessoa que fui considerado por muitos com um potencial imenso de conseguir conquistar muitas coisas e, de certa forma, essa pressão começou a ter o resultado oposto. Eu comecei a ficar estagnado profissionalmente, pessoalmente, meu psicológico estava travado. E quando eu decidi que deveria buscar algo novo, mudar de país, foi uma alternativa que me acendeu uma certa luz na cabeça.
Eu falei, não, peraí, pode ser que seja isso. Pode ser que mudando os ares, mudando a minha perspectiva, saindo da minha zona de conforto, que é estar junto da minha família, junto de pessoas que também podem solucionar alguns problemas do meu dia a dia, eu consiga trazer de volta aquele Wesley com potencial, com garra, com ambição de conseguir conquistar coisas que no Brasil já não existiria essa possibilidade. E aqui estou. Logo faço 3 meses de Dublin, vem sendo uma experiência completamente diferente do que eu imaginava, em alguns aspectos, tanto positivos quanto negativos. Nada na vida é 100%, nada na vida é garantido, então você passa por algumas coisas que te deixam mais fortes e passam por algumas situações também que são mais leves do que você imaginaria. Então, na balança, de um modo geral, uma coisa compensa a outra. Porque quando eu estava no Brasil, eu pensava muito mais no resultado do que no processo. E aí eu chego aqui e realmente vejo que não é só o resultado que importa, entende? É o caminho que você começa a trilhar. E o que esse caminho agrega no seu conhecimento, na sua perspectiva, no seu planejamento a longo prazo. A gente olha para um outro país e pensa, se eu conseguir chegar lá, a minha vida vai melhorar. Só que ninguém te mostra o que acontece entre o momento em que você toma essa decisão e o momento em que você realmente começa a se sentir em casa. Eu ainda não comecei a me sentir em casa. Eu sinto que aqui é apenas um caminho que eu tenho que tomar para chegar em um objetivo e um resultado. Então eu estou vivendo um processo ainda sem pensar no resultado. E aí começa uma fase extremamente importante. Você decide que quer sair do Brasil, que quer tentar algo novo em outro país. Começa o planejamento. Como eu vou conseguir para fazer isso? Como eu vou conseguir deixar tudo que eu tenho para trás, deixar minha família, minha filha, minha esposa, minha mãe, meus sogros? E principalmente, da onde eu vou tirar o dinheiro para conseguir fazer isso? E foi um dos pontos que mais demorou entre a minha decisão e esse momento agora de estar aqui, que foi a parte financeira. Eu comecei a fazer o planejamento e realmente eu não tinha dinheiro, não tinha de onde tirar. O salário não estava dando nem para custear a minha vida no Brasil, quanto mais dispor esse dinheiro para poder fazer essa jogada. Então eu decidi que eu venderia o meu carro, que eu e a minha esposa demoramos aí praticamente 6 anos para conseguir conquistar. A gente morava de aluguel, comecei a vender os móveis de casa, sofá, mesa de jantar, geladeira, televisão, que eram as únicas coisas que a gente tinha. E o dinheiro deu exatamente no limite do planejado para conseguir fazer isso. E como estudante, a gente tem que procurar a escola antes de vir para cá, tem que ver toda a documentação, acomodação, passagem aérea. Não é barato. Grande parte do investimento é feito através da escola de inglês, que é um dos custos iniciais mais caros. E quando eu realmente consegui vender meu carro, consegui começar a juntar esse dinheiro e planejar essa viagem, que a ficha começou a cair, começou a me bater muito medo. Será que vai dar certo? Será que eu estou fazendo a escolha certa? Como que vai ser ficar longe da minha família, longe da minha filha, 9 anos de idade? Nesse período eu nunca fiquei longe dela mais que 1 ou 2 dias. Saber que no período inicial eu tenho que ficar 8 meses longe dela. Essa parte é muito difícil, galera. É muito pesada e ainda continua sendo. Porque quando você vende tudo que você tem e você vai embora do seu país, você não leva certeza nenhuma com você. Isso é assustador. Eu não estava simplesmente mudando de cidade ou estado. Eu estava deixando para trás uma versão da minha vida inteira. Existe uma diferença muito grande entre querer mudar de vida
e tomar a decisão de mudar. E aí chegou o grande dia, o aeroporto, a despedida, aquele sentimento de alegria de estar realizando um sonho e realmente estar dando um passo gigantesco em busca de prosperar e mudar de vida, com uma tristeza de deixar para trás tudo aquilo que você conquistou, deixar para trás sua família, seu conforto, as suas certezas. E logo que eu cheguei em Dublin, aquele sentimento foi meio que começando a desaparecer. O primeiro impacto não é uma cidade maravilhosa que você chega e fala assim, nossa, cara, eu tô na Europa. O centro de Dublin, incrivelmente, é muito parecido com o centro de São Paulo, por exemplo, que é o que eu estava acostumado já. Apesar de morar no interior, eu sempre ia para a capital, principalmente quando meu pai estava vivo. A gente tinha o costume de ir aos tribunais, na Praça da Sé e tudo mais. E o centro de Dublin lembra muito. Prédios antigos, muitos moradores de rua, usuários, prédios pichados. E aí eu falei, será que eu vim para o lugar certo? Porque eu vim para mudar de vida, mudar os ares. Mas aqui tá parecendo muito São Paulo. Só que daí você começa a andar pela cidade, a ir para bairros mais distantes, começa a conhecer lugares como esse aqui. Parques públicos que estão à disposição 24 horas, que você pode caminhar, ter contato com a natureza. E aí você começa a se sentir na Europa. Você começa a notar uma diferença de ar muito grande. E começa a refletir, que é o que eu estou fazendo agora. Um dos pontos mais difíceis para o brasileiro se acostumar aqui é o clima. Olha como está hoje. Está bem nublado, está frio, está ventando bastante. E hoje de manhã, quando eu acordei, estava um dia lindo, sem nuvens, sol. Foi aí que eu decidi, hoje eu vou conhecer o Phoenix Park, tão perto aqui de casa, eu nunca fui. Vejo fotos e vídeos de amigos que estão aqui, já vieram várias vezes. Falei, por que não? Tá um dia tão bonito hoje. E quando eu cheguei aqui, o clima mudou do nada. E essa é uma das principais dificuldades do brasileiro aqui. O clima realmente é muito instável, chove a qualquer momento do dia, uma hora tá sol, outra hora tá nublado, você nunca sabe o que você vai encontrar. Eu tô com a minha mochila aqui, claro, para trazer o equipamento da câmera, mas aqui tem blusa, tem guarda-chuva, a gente tem que estar sempre preparado, porque a gente não sabe o que vai encontrar ao longo do dia, tudo pode mudar. Isso é bem difícil. E aí logo nos primeiros dias você começa a perceber essa mudança. Eu cheguei numa sexta-feira, então tive tempo de desfazer a minha mala, guardar minhas coisas, e na segunda-feira eu já comecei na escola. Então, de certa forma, essa rotina intensa que começou logo de cara ajuda a sua cabeça a se organizar e começar a fazer com que você se planeje melhor, comece a planejar o que você tem que fazer, colocar seu plano em ação, né? Organizar seus horários, e aí começa a bater ansiedade, nervosismo de procurar emprego logo. A gente sabe que quando chega aqui não dá para começar a trabalhar de imediato, temos que correr atrás de toda a documentação, de visto, de permissão de trabalho, demora uns dias. E eu confesso que o fato de você não poder trabalhar logo de início afeta muito o psicológico, pelo menos o meu afetou, porque você chega aqui e só vê dinheiro saindo, em euro. Vou ao mercado,
vou comprar alguma coisa para comer. Você vem com essa mentalidade de conversão ainda. Poxa, gastei 10 euros no mercado. Nossa, gastei 60 reais. E isso começa a bater o desespero. Você fala, eu preciso arrumar um trabalho logo e o documento não sai, a burocracia está atrasando minha vida. Mas aí quando você encontra o primeiro trabalho, que no meu caso eu dei muita sorte, e também não posso tirar o meu mérito de competência, de ter dado a cara a tapa, procurado, ter feito boas conexões aqui logo que cheguei, falar o meu propósito, conversar com o pessoal e explicar o porquê que eu estava aqui naquele momento, me ajudou muito a conseguir meu primeiro emprego em 15 dias. Porque senão, realmente, nós que somos principalmente pai de família, já temos uma certa idade, já passamos por algumas coisas nessa vida, algumas situações. Quando a gente começa a ver só dinheiro saindo em uma moeda muito mais forte do que a nossa, isso de certa forma atrapalha o nosso psicológico. A gente dorme mal, não consegue focar no que realmente importa de início. Mas, de acordo com a minha experiência aqui, as coisas foram se encaixando. E aí você consegue dar aquela respirada, começa a dormir melhor, começa a conseguir planejar o seu dia a dia. Depois de 15 dias no meu primeiro emprego, eu achei o segundo, que é esse de Kitchen Porter, que eu estou trabalhando ainda. Estou nos dois, na verdade. Inclusive, eu estou de folga da cozinha hoje, e por isso eu pude vir conhecer o Phoenix Park. Estou de folga da escola também, eu não tenho aula às sextas. Então, à noite eu vou trabalhar, mas durante o dia eu tirei esse tempo para vir dar uma caminhada, conhecer um lugar novo e conversar um pouco com vocês. Depois de ter andado alguns quilômetros, finalmente eu encontrei algo que eu queria muito ver com meus próprios olhos e mostrar para vocês também. Olha que legal. É curioso pensar que eu saí do Brasil, atravessei um oceano e hoje eu estou aqui, em Dublin, andando por um lugar como esse. Há alguns meses isso fazia parte apenas dos meus planos. Hoje faz parte da minha realidade. E uma das coisas que ninguém fala quando sai do Brasil e vai buscar uma vida melhor fora é o quão solitário algumas conquistas às vezes parecem ser. Você sente um misto de sentimentos, alegria, euforia e ao mesmo tempo uma solidão, um desejo de poder, sei lá, de certa forma querer que aqueles que você ama participem com você e vejam as mesmas coisas que você, desfrutem as mesmas coisas que você. Estar aqui nesse lugar hoje, para mim, está sendo assim. Ao mesmo tempo que eu estou achando incrível, lindo, eu gostaria que as pessoas que eu amo estivessem aqui também. Eu daria tudo para minha filha, por exemplo, tá aqui, conhecendo os servos de perto, minha mulher aqui do meu lado, vendo a nossa filha extasiada, ela que adora tanto animais. Então, realmente, a vida de quem escolhe sair do Brasil não é tão fácil quanto parece. Parece lindo, parece tudo maravilhoso, mas às vezes é muito solitário. Olha o tamanho desse campo. É gigantesco, lindo. Hoje não está um dos dias mais bonitos, mas mesmo assim, olha a imensidão disso aqui. E eu tô vendo tudo isso sozinho. Vou dizer uma coisa. Tem dias que a gente não acorda motivado.
Isso pode ser no Brasil, aqui na Europa, na Ásia, na África, independente de onde você estiver. Tem dias que a gente não acorda motivado. Isso é fato. Nós somos seres humanos, não somos máquinas, temos sentimentos. Hoje em específico, o dia está meio nublado e não falo só em relação ao clima aqui da Irlanda, mas hoje é dia 21 de agosto, hoje seria aniversário do meu pai, que já não está entre nós, infelizmente. Em 2021 o Covid o levou. E esse é mais um momento que eu fico reflexivo, né? Meu pai se foi muito jovem, 54 anos, extremamente saudável, não tinha problema nenhum de saúde. Pegou o Covid, ficou 16 dias entubado e infelizmente não está mais aqui. E estando na Europa hoje, tendo essa coragem de ter dado esse passo tão grande, eu lembro muito dele. Lembro muito de tudo que ele fez ao longo da vida, os sacrifícios que ele fez, a força de vontade, a coragem que ele sempre tinha para tentar dar uma vida boa para mim, para o meu irmão, para minha mãe. E, de certa forma, eu tento imaginar como seria se ele tivesse a oportunidade de, por exemplo, estar num lugar como esse. De desfrutar, de conhecer novos lugares. Ou qual seria o sentimento que ele teria hoje de ver que o filho dele teve coragem de fazer isso. De respirar fundo, tomar uma decisão e seguir ela até o final. Então, realmente, mudar de país não é fácil. Quem vê de fora acha que é tudo mil maravilhas, mas não é. Quando você muda de país, você não esquece os seus problemas. Você começa a aprender a lidar com problemas diferentes, em outra língua, em outra cultura completamente diferente da que você está acostumado. Porque foi aqui que eu comecei a perceber que mudar de país não é somente sobre o dinheiro. Você começa a resolver coisas que, se tivesse no Brasil, outras pessoas resolveriam por você. Começa a ter que fazer coisas que no Brasil eram muito difíceis e você meio que deixava de lado. E aí você desembarca em um país onde a língua nativa é inglês e você passa a ter que resolver tudo na língua deles. Além de você ter que resolver o problema, você ainda tem que achar uma forma de conseguir se comunicar e conseguir resolver esse problema. Então, desde o momento em que você chega aqui, você já tem que começar a se desenvolver pessoalmente, profissionalmente. Você tem que, para você ir ao banheiro lá no aeroporto, você tem que perguntar em inglês. Você já tem que aprender a se virar no primeiro instante que você chega aqui. E aí vem achar a sua acomodação, procurar emprego, saber onde é a sua escola, saber onde ficam os mercados próximos, uma farmácia. Tudo começa a ser muito diferente, porque você não vai simplesmente chegar aqui e falar na sua língua fácil assim, não. Você vai ter que aprender a se virar em outro idioma. E nisso você começa a perceber que existem outras milhares, milhões de pessoas aqui que estão fazendo o mesmo. Muitas vezes nem todos são brasileiros. Aqui você conhece pessoas do mundo inteiro. Aqui tem chileno, colombiano, francês, italiano, árabes. Tem pessoa do mundo todo aqui. E cada uma está fazendo do seu jeito, resolvendo do seu jeito e aprendendo assim como você, que acabou de chegar. Então, quando você começa a conviver com pessoas de culturas completamente diferentes, você começa a enxergar que existem maneiras diferentes de viver, de solucionar problemas.
Então quando você chega aqui, você começa a imaginar uma mudança financeira, um patamar de vida, qualidade de vida. Mas percebe que as primeiras mudanças que começam a acontecer na sua vida são a sua forma de pensar, sua forma de agir, a maneira como você enxerga o mundo de uma maneira ampla. Começa a perceber que não é só você que tem problemas, que os outros que estão aqui de outros países, outros continentes e culturas, também estão aqui com o mesmo objetivo que o seu. Então você começa a mudar o seu modo de pensar, o seu modo de reagir com os problemas e adversidades. Você começa a ganhar confiança, aprende a se comunicar em outra língua e isso reflete na sua língua nativa também. Quando você começa a se comunicar em inglês, por exemplo, de certa forma você está melhorando a sua comunicação em português também, porque você começa a desenvolver o poder da comunicação. E não é só de idioma que eu estou falando, porque talvez a maior mudança que o intercâmbio pode te proporcionar não seja o lugar que você mora, mas sim dentro de você. Então, no final das contas, a parte mais difícil de mudar no país é psicológica. A solidão, a ansiedade, o medo de não dar certo, o medo de ir para um lugar completamente diferente e pensar que pode não ser suficiente, que você pode não dar conta. A distância da família, isso é o que mais me pega. Eu converso com a minha filha todos os dias, por vídeo, por mensagem. A gente sabe que não é a mesma coisa, não é o suficiente. E aquele abraço quentinho, aquele beijo, contato físico, assistir um filme juntos, jogar um videogame ou fazer qualquer tarefa da escola, por mais simples que seja. Essa é a parte mais difícil. Porque depois que você chega aqui, a parte financeira, o idioma, a rotina, você dá um jeito para isso. Essa é a parte mais fácil. Basta você querer se programar, se planejar e colocar o seu plano em ação. Agora, as questões sentimentais, essas são mais difíceis de saber lidar, principalmente a saudade. E eu não quero que quem assista aos meus vídeos pensem que a Irlanda é perfeita. Não é. Mas aqui você consegue construir uma vida diferente. Então, se você me perguntasse, Wes, sabendo de tudo que você sabe hoje, você faria isso novamente? A resposta é sim, faria. É muito difícil. Tem que ter coragem, tem que ter opinião. Mas a chance de dar certo é muito grande. E a partir do momento que você chega aqui e decide que você vai fazer dar certo, você tem a oportunidade de mudar a sua e as próximas gerações. Pode não ser financeiramente, mas pode ser em relação à atitude. A minha filha, se um dia quiser, ela vai sim fazer intercâmbio na Europa, vai morar fora, vai ter total apoio do papai. Assim como a minha família. Meu irmão, meus primos, a maioria deles nunca saiu do Brasil. Eu sou o primeiro a fazer essa loucura. Já pensou que eu posso ser o primeiro de muitos? Então, muitas vezes não é só o financeiro que conta, gente. Então, se você pensa em fazer o mesmo, pensa em sair do Brasil, vir para a Irlanda, ou para qualquer outro país do mundo, desse vasto mundo que a gente tem, saiba no que você está se metendo. Não é fácil, mas é possível. E a recompensa pode ser muito maior do que simplesmente financeira. Se planeje antes, emocionalmente, financeiramente. Trace um plano e cumpra. Faça pesquisas sobre o país que você quer ir, sobre a cultura, sobre a língua. Veja as melhores agências. Se você pensa em ir como intercambista, veja as melhores agências, as melhores escolas.
se existem oportunidades de trabalho na sua área ou até mesmo se você vai estar disposto a começar em vagas iniciais, assim como eu estive e estou trabalhando em uma vaga inicial, porque eu estou fazendo o que é necessário. Primeiro, o trabalho escolhe a gente aqui. E aí a gente trabalha, a gente se desenvolve para depois conseguir escolher o trabalho. Eu acho que a minha história aqui ainda está muito no começo. Eu não sei aonde a Irlanda vai me levar, como minha vida vai estar daqui a um ano. Mas uma coisa eu consegui perceber. Talvez mudar de país não seja primeiro mudar de vida, mas sim mudar quem você é. E lá na frente, essa realmente seja a sua mudança de vida. E eu quero continuar mostrando essa jornada aqui. Não só as partes bonitas, mas sim o que dá errado. A questão de emprego, de moradia, as comparações de preço, as dificuldades, os erros e tudo o que acontece pelo caminho. Porque eu estou apenas no começo dessa história e tem muita coisa para ser vivida. Mas eu quero saber de você. Se você pudesse sair do Brasil hoje e tentar a vida em outro país, mesmo sabendo que é difícil, mas é possível, você faria? Já deixa aí nos comentários e se quiser acompanhar essa jornada, já se inscreve aí no canal, porque essa história só está começando.